Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou tutor do curso de Informática para a Internet do Senai e eu vou mostrar para vocês como se prepara o ambiente de desenvolvimento da linguagem de programação Java no Linux, tá bom? O Java no Linux ele é um pouquinho diferente do Windows, né? Que do Windows você só baixa, você dá o Next, o avançar, então ele já configura algumas coisas, a gente faz aquela configuração das variáveis, né, de ambiente e pronto, já está certinho ali, tá? O Linux ele é um pouquinho diferente. Primeiro, a versão que tem do Java é uma versão que chama de OpenJDK, tá bom? É um Java aberto, tá? É uma implementação, né, como aqui diz, é uma implementação livre e gratuita do Java, tá bom? Então essa é a versão do Linux. E para instalar, você tem alguns endereços, tá? Só que eu encontrei um endereço que ele é muito mais tranquilo, e eu vou colocar para vocês também na descrição do vídeo, que é esse daqui, tá bom? Então ele tem ali em poucas linhas a gente já consegue resolver. Primeira coisa, né, eu já entrei lá no site, só que eu vou aqui primeiro no nosso terminal e eu vou fazer um teste para ver se ele está aqui, tá bom? Se existe o Java aqui. Então a primeira coisa que a gente faz esse Java version, tá? Para ver se tem, ó, não tem, tá? Então não tem aquele ambiente de execução e nem tem o compilador, tá? Que é o Java C, tá? Ó, não tem nenhuma dessas coisas aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz, a gente vai entrar naquele endereço. Tá, ele tá em inglês aqui, mas ele é bem simples de entender, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai nessa primeira opção, tá? Que é instalando o OpenJDK 11, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz, que eu acho que é o que todo mundo faz quando instala algo no Linux, que é dar esse sudo apt update, né? Para ver se é alguma modificação, alguma coisa do sistema operacional ou dos pacotes de aplicativos. Tá bom? Então ele dá uma olhada lá em todos os endereços, estão tudo certinho. Não sei se vocês vão estranhar um pouco o meu terminal, tá? Mas eu instalei uma, uma extensão que chama ou mais ZSH, tá? Por isso que ele deixa tudo coloridinho assim, eu acho até um pouquinho melhor, porque facilita, né? Então fica visualmente aqui mais agradável, tá bom? Então eu fiz aquele primeiro comando e aí eu vou instalar já o OpenJDK aqui, tá bom? Então mesma coisa, ó, são duas linhas, ele vai fazer algumas perguntas, eu vou aceitar, vou colocar S, tá? Que é de sim, é bem tranquilo. Não, talvez ele só demore um pouquinho para baixar tudo, mas pelo que eu estou vendo aqui o tempo, 2 minutinhos mais ou menos. Então provavelmente eu vou fazer um corte no vídeo, tá? E quando tiver tudo instalado eu volto novamente para continuar com o vídeo. Pessoal, já chegou no final da instalação, tá bom? Demorou um tempinho, né? Olha que legal esse plugin. Ele mostra até aqui o tempo que foi gasto todo esse trabalho. Então a gente vai fazer um teste, né? Para ver se está instalado. Ó, ele já aparece aqui, tá bom? O OpenJDK 11 que a gente tinha feito. E aí a gente vai fazer o teste para ver se o compilador está instalado também, tá bom? Ó, Javac 11.09, tá bom? Então, como de praxe, vamos fazer aquele teste lá no Visual Studio. Vou fazer um programinha aqui em Java rapidinho para vocês, tá bom? Então, eu vou... era para ter salvo lá no Downloads, né? Então, eu vou deixar ele aqui aberto no diretório do Downloads e eu vou criar aqui o arquivo, tá bom? Então, só um básico Olá Mundo, que a gente sempre faz, tá? Olamundo.java. Então, a gente escreve o nome Olá Mundo, tá bom? Tem que ser igualzinho o que a gente salvou ali, tá? Então, class Olá Mundo. A gente tem aquele public static void main. Vocês não precisam saber o que é isso agora, mas depois vocês vão aprender, tá bom? Aqui é para o programa funcionar, a gente tem que fazer aqui, tá? Tem que colocar pelo menos esse principal aqui, tá bom? E aqui no Java a gente faz o system.out
.println e a gente escreve um olá mundo também, tá bom? E ponto e vírgula fecha, tá bom? Então salvei. Olha que legal, o Visual Studio ele fica oferecendo algumas extensões para o Java, tá? Então, aquelas facilidades que o Eclipse dá, as extensões do Visual Studio, elas também dão para o Java. Então, é uma opção também. Como eu acabei de instalar esse Visual Studio, então eu não tinha colocado nada ainda, então por isso que ele ficou oferecendo aqui, tá? Mas no meu do Windows já está tudo instalado. Depois eu vou instalar nesse daqui também e recomendo que façam isso daí também, tá bom? Então, ele tá salvo lá na pasta Downloads. Deixa eu dar uma olhada na pasta Downloads onde ela está. Então, eu entro lá na pasta Downloads. Deixa eu ver onde ele está, ó. olamundo.java, tá bom? Então, a gente tem que primeiro compilar, tá? A gente compila. Aí a gente dá uma olhada, ó. Tem o olamundo.java e o olamundo.class, tá bom? Então agora é só digitar Java e o nome do arquivo, ele vai aparecer aqui, o Olamundo. Tá bom? Então é basicamente isso. No Linux parece ser um pouquinho mais fácil, é um pouquinho mais rápido, tá? Mas você consegue resolver, deixa eu ver, em duas linhas de código você já consegue resolver a instalação, tá bom? Então, eu não vou mostrar para vocês como instala o Eclipse, porque o Eclipse ele dá alguns problemas no Linux, mas dá para instalar também. Você teria que instalar um negócio que chama Flatpak, tá? Flatpak é como se fosse uma loja de aplicativos para o Linux. E aí dentro dessa loja você tem muitos aplicativos, então facilita um pouco quem quer instalar alguns, né? Como é um pouquinho mais difícil, então algumas coisas você tem a lista completa aqui. Então você tem para um monte de versão do Linux, né? No meu caso aqui não é o Ubuntu, né? No meu caso é o Debian, que eu não estou achando o Debian. Aqui, ó. É o Debian, tá? Então eu instalo o Flatpak, aí dentro do Flatpak, que é o flathub.org, eu tenho esses aplicativos aqui. Então é uma forma também de instalar. Você consegue instalar o Eclipse, ó. Se você procurar aqui, ele está em Developer. Aí você vai baixando aqui, ó. Tem algumas versões, tá bom? Mas aí vai de cada um. Só que o Visual Studio tem bastante coisa para trabalhar com Java também. Então eu recomendo, ó. Inclusive eu vou instalar ele agora, essa extensão. Então eu recomendo também que o programem por aqui. Eu acho que fica um pouquinho mais ágil, ó. Você tem, por exemplo, você tem um terminalzinho aqui que você consegue fazer algumas coisas. Você consegue testar aqui direto também se você quiser, tá? Então, bom, fica à vontade, é isso. Então, é bem simples, instalem, façam alguns testes, tá bom? Então, até mais ou em alguma próxima dica, tá bom? Então, tchau, tchau.